Bem, amados do Pai, vamos para o capítulo 20 de Levítico, que apresenta assim uma série de penalidades com diversas transgressões, reafirmando a obediência que Deus quer às suas leis. As instruções visam assim proteger a comunidade de influências destrutivas, destacando a influência de uma vida íntegra, justa. Você está preparado para ler mais um capítulo e conhecer mais sobre o que Deus gosta e do que Deus não gosta? Então, abra a Bíblia em Levítico 20 e vamos para a leitura, tá? Então, vamos lá. Bom, vamos continuar nessa Bíblia, a Bíblia viva, porque como muita gente fala que Levítico é um livro muito difícil, essa leitura com, como é que se fala? Com a linguagem atual é mais fácil para o entendimento, né? Então, vamos lá. Bom, disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas: qualquer israelita ou estrangeiro que vive no meio do meu povo, que sacrificar um dos seus filhos a Moloque, terá de ser morto. A gente já viu isso no capítulo de ontem. Será apedrejado pelos líderes do povo. Eu mesmo me voltarei contra aquele homem e farei que seja eliminado do meio do seu povo, pois deu o seu filho a Moloque. Com isso, ele contaminou o meu tabernáculo, profanando o meu santo nome. Se os líderes do povo deliberadamente fecharem os olhos quando o homem entregar um dos seus filhos a Moloque e deixar que continue vivendo, eu mesmo me voltarei contra ele e contra a sua família e eliminarei aquele homem, todos os que me deixaram e seguiram Moloque. Preste atenção. Voltarei o meu rosto contra quem consultar necromantes e contra aquele que consultar adivinhos para segui-los. Eu o eliminarei do meio do seu povo. Vamos lá? Portanto, consagrem as suas vidas e sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam a todos os mandamentos e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor que santifica. Se alguém amaldiçoar seu pai ou sua mãe, será condenado à morte. Essa pessoa é responsável pela sua própria morte, pois amaldiçoou o pai ou a mãe. Também vimos ontem. Se um homem cometer adultério com a mulher do seu próximo, o adúltero e a adúltera serão mortos. Se um homem tiver relações sexuais com a mulher de seu pai, estará desonrando seu próprio pai. Os dois adúlteros, o homem e a mulher do seu pai, serão mortos. Se um homem tiver relações sexuais com a sua nora, ambos terão de ser mortos. Cometeram depravação, eles são responsáveis pela sua própria morte. Se um homem tiver relações sexuais com outro homem, como quem se deita com uma mulher, ambos terão de ser mortos por causa do ato imoral. Eles são responsáveis pela sua própria morte. Se um homem tiver relações sexuais com uma mulher e com a mãe dela, comete um ato perverso. O homem e as duas mulheres terão de morrer queimados para acabar com essa maldade entre vocês. Se um homem tiver relações sexuais com um animal, os dois serão mortos. Deus é completamente contra a bestialidade, né? Se uma mulher tiver relações sexuais com algum animal, ambos serão mortos. Eles são responsáveis pela sua própria morte. Se um homem tomar por mulher sua irmã, filha de seu pai ou de sua mãe, e tiver relações sexuais com ela, pratica uma coisa muito vergonhosa. Eles serão eliminados da presença do povo de Israel. Esse homem desonrou sua irmã e sofrerá o castigo da sua maldade. Se um homem tiver relações sexuais com uma mulher durante o seu período menstrual, ambos serão expulsos do meio do seu povo. Os dois se tornarão impuros porque quebraram as leis da pureza. Não tenha relações sexuais com a irmã de sua mãe, nem com a irmã de seu pai, pois são parentes próximos, pois quem se envolver com uma parenta próxima sofrerá o castigo da sua transgressão. Se um homem tiver relações sexuais com a mulher do seu tio, está desonrando seu tio. Eles não escaparão das consequências do seu pecado, morrerão sem filhos. Se um homem tomar para si a mulher do seu irmão, ficarão sem filhos. Israelitas, obedeçam fielmente as minhas leis e mandamentos, para que a terra que vai ser de vocês não os vomite.
Não sigam os costumes dos povos que estou expulsando de diante de vocês, porque é por causa desses costumes que fiquei irado com eles. Quanto a vocês, prometi que haveriam de herdar a terra deles, terra que jorra leite e mel. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os separei dos outros povos. Portanto, façam separação entre animais e aves que permiti que sirvam de alimento para vocês, e os outros animais e aves impuros. Não se contaminem com animais e aves ou com qualquer criatura que se arrasta pelo chão, os quais declarei impuros. Sejam santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo e separei vocês dos outros povos para serem meus. O homem e a mulher entre vocês que forem necromantes ou feiticeiros terão de ser castigados com a morte. Serão apedrejados. Essas pessoas serão responsáveis pela sua própria morte. Uau! Olha só as leis do Senhor, né? Ele mostra assim penalidades severas para diferentes tipos de comportamento, né? A gente viu aqui desde idolatrias a práticas imorais, demonstrando assim um senso forte de justiça. E atualmente as pessoas fazem as coisas buscando escapar das consequências, né? Porém é essencial reconhecer que toda ação tem repercussão. A justiça de Deus não apenas impede práticas danosas, mas também assim educa sob respeito e responsabilidade individuais, né? As práticas de adoração a ídolos, principalmente o ato de sacrificar filhos a Moloque, como nós vimos no vídeo passado, são assim estritamente proibidas. Este capítulo nos mostra assim a importância de rejeitar crenças e práticas destrutivas que podem prejudicar tanto a nossa vida individual como a vida do nosso próximo. Muitas vezes promovendo assim uma violência, né? O povo estava sendo assim instruído a se separar das práticas das nações que estavam ao redor deles para manter a sua identidade santa, porque o Deus é santo. Em vídeos anteriores a gente viu lá em Gênesis que Deus avisou a Abraão que o povo ficaria 400 anos no Egito, porque o pecado dos cananeus que habitavam a terra de Canaã, para onde eles iam, que era a terra prometida, ainda não tinha chegado ao limite para eles serem vomitados na terra. Deus também deixou claro ao povo israelita que eles não deveriam achar, porque foram escolhidos, separados, eles poderiam fazer qualquer coisa. Nada disso. Pois se eles agissem da mesma maneira que aqueles povos, né, vizinhos, eles também seriam vomitados da terra. Aí eu fico assim pensando, né, na profanação atual que nós estamos passando no mundo. Até quando Deus vai tolerar tudo isso, gente? Porque até o nome dele está sendo profanado. Tudo está sendo profanado, né? Quando todos deveriam santificar o nome de Deus. O nosso Deus não é conhecido por imagens, mas pelo seu nome. Porque o seu nome é que revela a sua natureza, o seu caráter. E quando nós praticamos qualquer uma dessas abominações que a gente leu aqui, né, que desagradam a Deus, nós estamos assim ajudando a terra a chegar ao seu limite de contaminação. Porque em breve ela vai vomitar a humanidade. Então a gente viu assim mais uma vez adultério, fornicação, pornografia, bestialidade, homossexualismo, lesbianismo, diversas outras práticas sexuais imorais relacionadas aqui. Ou seja, quem pratica esses atos estão praticando a abominação para Deus. E não adianta fazer que isso é fazer acepção de pessoas, porque não é. Todos precisam saber que quem pratica essas coisas não herdará o reino dos céus. Está claro, é a palavra do Senhor, está aqui. Só que os filmes, as novelas mostram adultério
assim como coisas da vida normal, do dia a dia. E muitas pessoas estão em maldição e nem têm consciência de que todos os pecados sexuais são repudiados pelo Senhor, né? Então é assim, preciso ficar atento, porque toda tentação tem início através dos nossos olhos. Depois, assim, estimula o desejo na nossa mente, que leva a ação para a carne, para o nosso corpo, né? E aí, quando se percebe, já se deixou contaminar pelas ideias do mundo, é tudo normal. Pela influência do inimigo, a terra jaz no inimigo. Aí também tem o que a gente leu também, né, sobre feitiçaria, idolatria, consulta a espíritos. São todas ações contrárias aos princípios de Deus. Ontem nós vimos a importância de preservar a integridade, a dignidade, a justiça nas relações pessoais, familiares, da comunidade, para a gente não viver os problemas que a gente está vivendo atualmente, né? O estudo de Levítico e o entendimento do que Deus deseja para nós é fundamental para a gente poder ser um povo santo. Porque quando a gente defende um comportamento ético, um comportamento respeitoso nas relações interpessoais, isso vai nos fortalecer como seres filhos de Deus. Nessa época que a gente está lendo aqui, Levítico, né? Eram os líderes espirituais os responsáveis por fazer cumprir essas leis de Deus, protegendo toda a comunidade por meio da justiça, né? Hoje, gente, o que a gente está vendo é que os líderes em todos os níveis têm responsabilidade, deveriam ter responsabilidade dos exemplos éticos para garantir que a justiça social prevalecesse. Mas é exatamente dele que a nossa nação está vendo um mau exemplo, ao ponto da população deixar de confiar nas Forças Armadas, no Judiciário, nos parlamentares, que não se preocupam em ajudar e nem com a vontade do povo, mas só com as necessidades deles. Essa é a nossa realidade hoje. Nós somos importantes somente na hora do voto e depois eles não estão nem aí pra gente, ao ponto da gente precisar fazer amanhã uma grande manifestação pacífica na Avenida Paulista, como vai acontecer, para mostrar o que nós queremos, que o presidente da Câmara paute a anistia para ela ser votada. Isso é uma vergonha nacional, gente. Isso mostra a que ponto nós chegamos. O quanto as pessoas estão assim desumanizadas. Não sei nem se existe essa palavra, né? Mas elas estão assim totalmente sem entender o que está acontecendo com a nossa justiça, com o nosso mundo, com as relações, o caráter, as pessoas. Esse capítulo 20 de Levítico nos oferece lições valiosas para manter assim, um padrão de justiça, de ética na nossa sociedade. Além de nos encorajar a refletir sobre as consequências das nossas ações e a importância de viver com integridade, para a gente não fazer parte daquele grupo que será vomitado pelo Senhor muito em breve. Vamos orar, gente? Ai, Senhor, a Ti toda a honra e toda a glória por nos permitir ler essas palavras nesse livro de Levítico e poder compartilhar com várias pessoas através das redes sociais, porque muitas dessas pessoas nunca tiveram oportunidade, Pai, de Te conhecer, de saber do que o Senhor gosta, do que o Senhor não gosta. Muitas pessoas nasceram em lares que desconhecem a Tua palavra, enquanto tantas outras pessoas acham que tudo que fazem é normal, é aceito, porque nunca tiveram ninguém que as exortasse, que dissesse que elas estão no caminho errado, que elas precisam
sair desses atalhos da vida para voltar pelo caminho que vai levá-las de volta para casa. Já outras pessoas conhecem o que é certo e o que é errado, Pai, de acordo com seus princípios, com as suas leis, mas elas não conseguem resistir ao pecado, não conseguem ser fiéis ao Senhor. Mas o bom é que ainda há tempo, isso é muito bom saber, porque dá tempo de mudar o caminho, tanto para aqueles que não te conhecem e vão passar a conhecê-lo, Pai, quanto para aqueles que te conhecem, mas estão distantes, afastados de ti. Eles também vão poder se aproximar. E todos vão poder se preparar para seguir juntos com o Senhor. Que a Tua palavra desperte a nossa consciência dia a dia com essa leitura de cada capítulo, para que a gente possa, primeiramente nos conhecer profundamente, entender em que momento nós estamos na nossa própria história, identificar nossa verdadeira identidade como imagem e semelhança do Senhor. Ai, Deus, nós oramos em nome daquele que é o único que pode nos salvar da ignorância e dos pecados que já cometemos. Ele é Jesus Cristo de Nazaré, único, que é fiel para nos purificar e para nos justificar. Amém e amém. É isso aí, gente. Amanhã tem mais. Eu peço, você que ficou comigo até agora, que deixe o seu like, que compartilhe esse vídeo com quem você ama, que acompanhe amanhã nas redes sociais tudo que vai acontecer na Paulista e que a gente possa ajudar todas essas pessoas que estão nos presídios e com tornozeleiras eletrônicas em casa, que elas possam ser realmente libertas e recebam a justiça. É isso aí. Um beijo no seu coração e até amanhã. Amanhã tem mais. Tchau.